Graça e paz a toda a igreja, amém? Glória a Deus, louvado seja o nome do nosso Senhor, que esteve aqui primeiro. Estou ainda respirando fundo, estou um pouco aleluiado, como diria o pastor Sacramento. Louvor. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos nos colocar em pé. Vamos abrir a palavra do Senhor em Ezequiel 7. Eu quero ler com os irmãos. E diz assim a palavra do Senhor. O Senhor Deus falou comigo assim: homem mortal, é isso o que eu, o Senhor Deus, estou dizendo à terra de Israel. Tudo está acabado. Este é o fim do país inteiro. Povo de Israel, o fim chegou. Vocês sentirão a minha ira, pois eu os estou julgando pelo que fizeram. Farei com que vocês sofram, porque fizeram coisas imorais. Vou castigá-los sem dó nem piedade. Eu os castigarei pelas coisas nojentas que fizeram, para que vocês fiquem sabendo que eu sou o Senhor. 5. O que o Senhor Deus diz é isto: cairão sobre vocês desastres, um em cima do outro. Tu está terminado, é o fim. Vocês estão acabados. 7. O fim está chegando para vocês, que moram nessa terra. Está se aproximando o tempo em que nos santuários, nas montanhas, não haverá mais festas, mas somente confusão. Coloca no versículo 23, só para complementar. Tudo é confusão. A terra está cheia de assassinos e as cidades estão cheias de violência. Podem se assentar. Aqui a gente tem, no livro de Ezequiel, um exilado de sua terra. E ele saiu quando a Babilônia chegou pela primeira vez e rendeu Israel. Eles levaram alguns dos que ali estavam e Ezequiel era um deles. Então ele era do povo de Israel, sacerdote, levado na primeira leva que foi exilada na Babilônia. Eu quis enfatizar aí o confusão, porque Deus está falando que o povo estava confuso. O povo vivia em confusão. Nesse capítulo 7, ele fala que Israel estava acabado. Ele já tinha feito o que era para fazer e agora não tinha mais jeito. Que ele estava acabado por sua confusão. Estava tudo muito confuso. Na pregação passada, eu falei sobre também, há 2 atrás, na verdade, falei sobre o idioma, né? Que nós, às vezes, temos dificuldades de expressar. A gente tem uma limitação física. Nós, os seres humanos, temos uma limitação física imposta a nós, que é o idioma. E não dá para expressar tudo o que Deus nos mostra através da linguagem. Mas também nós temos essa limitação na via oposta, quando Deus fala conosco. Então Deus fala conosco, nós entendemos dentro das nossas limitações.
E Deus vai mostrando. Mas não são só as limitações impostas pela linguagem, pelo natural. Nós mesmos impomos aí ainda mais dificuldades ao que Deus fala, não obedecendo aquilo que Deus fala. E depois ainda achamos por bem falar: não, Deus, o Senhor não entendeu. Ou, tá, era isso? Eu não estava entendendo muito bem. Eu não estava entendendo muito bem o que o Senhor tinha dito para mim, então eu fiz isso aqui. Durante a nossa vida, a gente vai encontrar muita gente de confusão. Eu quis enfatizar isso aqui, porque você vai encontrar no seu trabalho gente de confusão, você vai encontrar nos seus amigos gente de confusão. E claro, você vai encontrar na igreja gente de confusão, que confunde tudo e confunde os outros. Esse tipo de coisa acaba arruinando você. Deus aqui falou através do profeta Ezequiel que para o povo tinha acabado. Que o Senhor não tinha mais dó nem piedade por causa da confusão que havia ali. E que Deus ia acabar com tudo. Eram assassinos, eram ladrões, eram dois povos, e ainda se aliaram a Tiro, ao Egito, e era uma confusão. E a confusão destrói. Primeira coisa, não seja confundido. Se há alguma vírgula de confusão em você, desfaça no mesmo momento. Eu estou confuso quanto ao que o meu irmão quis dizer para mim. Não fique. Eu estou confuso quanto à palavra. Não fique. Temos aqui mestres. Claudete, pastor, o Valmir, Tiago, a Mariana. A confusão traz destruição. Davi, nos seus salmos, dizia: Deus, confunda os meus inimigos. Confundindo os inimigos, ele destruiria os inimigos. Lá em Babel, quando todos falavam a mesma língua, Deus fez separação, trouxe confusão, acabou com o povo. Aqui, o povo trouxe para si essa confusão. E Deus disse que ia destruir sem dó nem piedade. Essas foram as palavras do Senhor. Deus não é um Deus de confusão para os seus. Ele não pode confundir os seus. Mas nós, com a nossa incrível prepotência, arrogância, conseguimos confundir até o que o Senhor fala. Mas acredita, irmão, Deus sabe a confusão de onde veio. E mostra na palavra para onde ela vai. Digo isso para que nós não tenhamos
em nenhum momento alguma confusão na nossa cabeça. Eu sei porque eu já passei por muitas confusões. E essas confusões destroem sua fé, destroem sua comunhão, destroem sua casa, destroem seu ministério e te destroem. Mas Deus, benevolente como é, e sabedor de todas as coisas, sabendo dessa nossa limitação, em alguns momentos, ou em todos os momentos, Ele precisa mostrar. Então, Ele não só fala, porque Ele sabe da nossa sagacidade para distorcer. E Ele mostra. Muitas vezes, Ele mostra na nossa vida. Então, Ele fala para você, olha, é assim que se faz, meu filho. Mas, Ele faz isso não só falando, fazendo na sua vida. E através da sua vida. Na Bíblia, em alguns momentos, Deus se coloca como oleiro e te coloca e me coloca como vaso. Ele fala para o vaso, ele fala para o barro, né? Olha, barro, se transforma num vaso? Não. Ele molda. Porque às vezes falar não é suficiente, não era suficiente nem para o povo, nem para o povo escolhido dele. O povo estava numa apostasia. O povo estava erguendo outros deuses para si. E Deus falou assim, acho que falar não está adiantando. Então ele levanta. Ezequiel. Aí eu olho para esse homem. Será que a gente está disposto a mostrar a vontade de Deus através da nossa vida para que não haja confusão? Deus fez isso na vida de Ezequiel. Deus não só falou ao povo, mas mostrou ao povo através da vida de Ezequiel. Para que não houvesse confusão, para que não houvesse desculpa, para que o povo não fosse confundido. Lá no capítulo 4, versículos de 1 a 3, diz assim a palavra do Senhor. Deus disse, homem mortal, pegue um tijolo, ponha na sua frente e faça nele um desenho da cidade de Jerusalém. Nesse desenho, a cidade deverá estar cercada pelos inimigos, com rampas e torres de ataque, com um acampamento e com máquinas de derrubar muralhas. E 3, pegue uma frigideira de ferro e ponha como se fosse um muro entre você e a cidade. Vire o rosto na direção da cidade. Ela está cercada e é você quem a está cercando. E isso será um sinal para o povo de Israel. Não adiantava mais falar. Agora Ezequiel tinha que desenhar e mostrar para o povo o que iria acontecer. Parece que os ouvidos já estavam cauterizados. Já não se ouvia mais a voz do Senhor. Quantas vezes, por vários motivos, várias circunstâncias nas nossas vidas, a gente não tem ouvido cauterizado
para o que o Senhor diz. Mas aí a gente tem que estar disposto que Deus faça na nossa vida. E se possível, desenhe. Fala, meu filho. Porque se ele falasse assim, isso aqui para mim, eu acho que o povo não ia entender, porque eu desenho muito mal. Se ele fosse falar aqui para alguém, tinha que falar para o Tiago, que desenha bem, para a Rebeca, que desenha bem. Né? Eu sou péssimo. Não consigo desenhar. Para desenho parece que tenho 2 mãos esquerdas e sou destro. Não vai. Mas Deus começa ali a desenhar para o povo. Fala, olha, vai acontecer. E é isso, ó. E usa aquele profeta. Começa aí a usar ele como exemplo vivo para que não haja essa confusão. Que a gente sabe que não adiantou tanto, né? Alguns até ouviram. Seguindo aí, Deus usa ele mais uma vez como exemplo. E no versículo 4, do 4 ao 6, ele diz: deite-se do lado esquerdo, que eu vou colocar você sobre a culpa do povo de Israel. Você ficará deitado ali, carregando o pecado deles durante 390 dias. Porque eu condenei... dias... tá certo. Porque eu o condenei a um dia para cada ano de castigo do povo. Quando você terminar isso, vire do lado direito e carregue o pecado de Judá durante 40 dias. Isso é, um dia para cada ano do castigo deles. Ele não poderia só ter falado? Não poderia ter só dito? Ele deixou a vida dele ser usada por mais de um ano, deitado, para mostrar para o povo. Porque falar já não estava dando certo e a confusão tomava conta do seu povo. Hoje, a gente vê muita confusão no meio do povo de Deus. É um absurdo. Você vai na internet, você vê um monte de gente, um confundindo o outro. Um com confusão trazem evangelhos, né, novos, parecem coisas mirabolantes, mas trazem confusão à igreja. E a gente não está imune desse povo que traz confusão. Não adianta falar, não vai ver, não vai escutar, porque vai. Uma hora vai cair ali, você está olhando alguma coisa, vendo algum vídeo, alguma pregação, vai cair ali. E vai cair bem ali, eles fazem cortes agora, né? Os cortes são as partes mais legais de um evento, né? De uma entrevista, de um debate. Então tem os cortes. Aí você estava lá assistindo uma pregação, aí cai bem num corte que te gera uma confusão tremenda. E aí, o que você faz com essa confusão? Você vai pesquisar ou você fica confuso? Você vai falar com algum irmãozinho? Oh, eu ouvi isso aqui, isso aqui. Ou você continua com a confusão dentro de você? O que eu estou dizendo para vocês é o seguinte: não tenham confusão em nível nenhum da sua vida. Em nenhum nível da sua vida tenha confusão. Não tenha na palavra, não tenha com o irmão, não tenha no trabalho. Não seja confundido.
assim como foram os inimigos de Davi, assim como foi o povo lá na Torre de Babel. Não seja confundido, não fiquem confusos, assim como ficou Israel e foi destruída sem dó nem piedade. Ezequiel estava ali e já tinha padecido bastante, sofrido bastante. Imagina você ficar deitado de lado durante mais de um ano, aí depois vira mais um pouquinho para o outro lado, só para ajeitar a coluna, e fica mais 40 dias. A gente está disposto a deixar que a nossa vida mostre o Senhor para aqueles que não querem ouvir? Para não trazer confusão? É muito difícil. Deus continua com os exemplos. E nesse mesmo capítulo, de 9 a 15, Deus ainda faz algo mais doido ali com ele. Vamos ler. Agora, pegue trigo, cevada, ervilhas, lentilha, trigo, miúdo e aveia. Misture tudo e faça pão. É isso que você vai comer durante os 390 dias em que estiver deitado do lado esquerdo. Você só vai poder comer 4 pãezinhos por dia. E coma aos poucos. A água que beber também será medida, 2 copos por dia, para beber aos poucos. Você fará fogo com fezes secas de gente. Assará o pão nas brasas e comerá esse pão em um lugar onde possa ser visto por todos. O Senhor disse também: quando eu espalhar os israelitas por outros países, é assim que eles terão de comer alimento que a lei proíbe. E aí? Então Deus chega, não basta estar deitado ali, mostrando o castigo do povo. Tem que mostrar a vergonha também. E como eles iriam comer os inimigos. Deus fala para ele comer com fezes humanas. Horrível. Claro, aí Ezequiel fala assim: não, Senhor, espera um pouquinho. Você não pode dar uma revogada nessa aí? Já vou ficar 40 dias deitado. 390 dias, depois mais 40. Quebra essa para mim aí. Mas não foi só porque ele não queria. Ele falou assim: eu não quero. Eu fiquei até agora sem me contaminar. Eu não quero esse alimento contaminado dessa forma. Aí Deus fala: tá bom. Pode pegar cocô de vaca seco. Menos ruim. Mas ainda assim, ele ia ficar 390 dias deitado, virar mais 40 dias, e tudo isso comendo 4 pãozinhos por dia, 2 copos de água, feito num fogo de cocô de vaca. Acho que nesse momento, Ezequiel falou assim: deve ter pensado: Deus, isso aqui é meu, tá? Não adianta. Deve ter pensado: Deus, eu sei que o Senhor está querendo desenhar, exemplificar para o povo, deixar de exemplo, mas precisava ser eu. Já fui tirado lá da minha terra, já me trouxeram aqui para cá. Estou aqui na beira do rio. A gente está disposto a, em algum momento, servir de exemplo para trazer clareza
ao povo que não consegue mais ouvir? Mais uma vez. Todo mundo já passou por um problema terrível, ao qual, com certeza, serviu ou servirá de exemplo para dizer àquele que não consegue mais ouvir. Se você já passou, ou você já está passando, ou se em algum momento passar, lembra disso. E qual a nossa disposição? O quanto a gente está engajado com Deus, com a sua obra, para nos permitir ser usado. Porque a gente acha que ser usado, vou ser usado. Eu vou falar, eu vou balançar o paletó e vai cair aqui a fileira inteira. Eu vou tocar o saxofone e o pessoal vai cair, né? Na unção. Eu vou ser do louvor e eu vou cantar para multidões. Eu vou pregar no estádio. Acha que ser usado pelo Senhor é só isso. Aqui o profeta Ezequiel estava sendo usado pelo Senhor como exemplo vivo sobre Israel. E aqui ele teve uma pequena reclamaçãozinha aqui, mas, né, foi lá, Deus mudou um pouquinho. Seria horrível, imagina deitado, ter que preparar os negócios deitado assim, comer, estava amarrado, né, nem sei se era ele mesmo que fazia, ou se de repente a esposa. Já pensou, meu irmão? Você chegar para sua esposa e falar assim, agora você vai ter que cozinhar com cocô de vaca. Por quê? Porque Deus disse. E a sua esposa? Ou o seu marido? Vai falar assim, vamos lá, bora. Deus disse. É difícil? É difícil. E ele ficou ali, esse tempo todo, servindo como exemplo. No capítulo 5, de 1 a 12, não vou ler inteiro não, ele faz mais ainda. Deus fala para ele, pega a espada, corta os cabelos aí, divide em 3, sai aí no povo, aí você vai queimar um terço, você vai golpear o outro terço com a espada, vai picar, e o outro terço você vai espalhar ao vento, para mostrar o que Deus faria com o seu povo. Ele não estava anunciando o fim? É isso que ia acontecer. Parte ia queimar. Parte ia ser picado a espada. E parte seria lançado ao vento. Seriam dispersos. O povo de Deus disperso. Fala que o povo que vai chegar aqui, né, pastora, vai ser um povo disperso. Já começou. A gente, né? Acho que a gente eu era disperso, eu era um deles. Mas que o Senhor me resgatou. Espero que Ele resgate a todos quantos quiserem ser resgatados. E a gente precisa levar para esse povo o exemplo vivo, que é a nossa vida. Porque os ouvidos dele já estão cauterizados. E a linguagem do Senhor já não penetra mais em nós. Temos que servir de exemplo. Palavra dura. Mas a gente tem que se transformar. Não pode haver confusão. Lembra? Eu estava falando no início. Não pode haver confusão. Se o seu exemplo de vida trouxer um esclarecimento para uma alma, o quão bom seria isso? É através de você, Deus
salvou mais um. E ele ainda tem muitos outros momentos em que Deus vai exemplificando sobre ele. Fala que ao beber e ao comer, ele tinha que ter aflição, para que o povo tivesse também aflição. E esse aqui, que é o mais difícil. Lá, capítulo 24, a partir do verso 15, tem a morte da sua esposa. Vou dar uma resumida, não vou ler tudo não. E o Senhor Deus diz para ele assim: olha, eu vou levar a sua esposa. Vai ser rápido, vai ser num piscar de olhos, e eu vou levar ela. Você não vai chorar na frente de ninguém. Você não vai ter o luto na frente de ninguém. E vai se manter firme. Porque é assim que o povo vai ter que ser quando eu tirar a menina dos olhos dele, tirar o templo. Quando eu tirar tudo, família, o templo, e não tiver mais onde eles adorarem. Ele já tinha a igreja já tinha o que de noiva, né? De esposa. Quando ele fala para Ezequiel isso. Falou isso de manhã. À tarde ela morre. Ele não pranteia. Ele não fica de luto. E diz o porquê. Tem gente que vai estar disposto a ir além, para que a igreja do Senhor não se confunda. Que o exemplo vá além. Claro, nem todo mundo vai ser mártir, nem todo mundo vai estar disposto a entregar tudo. Mas Deus sabe quem está. Estar disposto a entregar tudo não quer dizer que Deus vai te tirar tudo. Deus conhece o seu coração. Deus sabe. Mas nós temos que estar disposto a entregar tudo na obra do Senhor. Isso é o que ele fala aqui. E ele não reclamou. Não reclamou da esposa, mas reclamou das fezes, né? Olha só. Ah, não, a esposa tudo bem. Mas, e eu? E você? Deus manda exemplos através das nossas vidas. Inclusive, Ezequiel. Inclusive para ele foi mostrado, quando ele é levado em espírito para o vale de ossos secos. Está lá no capítulo 37, ele é levado em espírito, e Deus fala para ele: e aí, podem viver esses ossos secos? Fala: o Senhor que sabe. Eu não sei não. O Senhor que sabe. E através do exemplo, Deus mostrou para ele em espírito. Então profetiza nesses ossos. E ele profetizou sobre os ossos. E ele viu, através do exemplo que Deus deu ali, uma vivência. E aí, já é um momento, ele não estava falando que ia destruir. Mas, ele veio com alento. Ainda que seja destruído, eu vou levantar esse povo. E eles vão ser numerosos. E no vale de ossos secos, eles vão reviver. Ainda que você seja um exemplo desses difíceis, creia que assim como ele fez com Ezequiel, exemplos terríveis para mostrar, para esclarecer o povo, para não deixar em confusão,
ele também deu um alento, mostrando que naquele vale de ossos secos, onde só havia morte, Deus ainda poderia soprar vida. Deus ainda pode soprar vida. Ele não só pode, como eu creio que Ele vai soprar vida na vida de cada um de vocês. E que ainda que vocês estejam dispostos a entregar tudo, Deus vai levantar dos ossos secos, da morte, vida. Basta você crer, basta você estar disposto e basta você não ser confundido. Não seja confundido, meu irmão. Esteja com o Senhor, esteja em comunhão. A confusão causa destruição, mas o Senhor pode fazer nova todas as coisas. Amém? Que o Senhor complete essa palavra no coração de vocês. Que cause, é uma palavra difícil, mas que cause também alguma mudança. Que cause algum choque. Que cause algo lá dentro de falar assim, eu preciso fazer mais do que eu estou fazendo. Eu preciso levar exemplo da minha vida. Não dá para eu não levar mais como exemplo a minha vida com Cristo. Amém? Deus abençoe a todos.